Guardar dinheiro pode parecer simples, mas a verdade é que muitos enfrentam desafios reais para conseguir manter as finanças no dia. Vivemos em uma sociedade onde o consumo imediato e o crédito fácil são incentivados, enquanto a educação financeira é deixada de lado. Já se perguntou por que algumas pessoas conseguem construir riqueza e outras estão sempre endividadas? É aí que entra o poder da educação financeira. Saber como administrar o próprio dinheiro, criar uma reserva de emergência e evitar o endividamento são passos essenciais que muitos ignoram e pagar o preço por isso. O caminho para economizar dinheiro não é um milagre financeiro, mas sim uma série de escolhas estratégicas e inteligentes. É surpreendente como entender algumas bases financeiras pode mudar completamente em relação ao dinheiro. Em vez de viver preso em dívidas e limitações, a educação financeira oferece a possibilidade de planejar, investir e ver o patrimônio crescer de maneira sólida e contínua. Imagine poder pensar em metas maiores e não viver no limite todo mês. A promessa aqui é simples, mas poderosa. Com o conhecimento certo, qualquer pessoa pode transformar suas finanças e construir um futuro próspero. Este conteúdo é um guia prático e direto para entender como o dinheiro pode ser seu aliado e não um obstáculo. Quem acha que já sabe o suficiente sobre finanças pode se surpreender com o quanto ainda há para aprender e aplicar. Você está pronto para finalmente entender o que significa realmente economizar dinheiro e investir em você mesmo? Vamos juntos desbravar esse caminho e descobrir como a educação financeira é a chave que muitos buscam para conquistar estabilidade e liberdade. A gestão financeira é, sem dúvida, o coração de uma vida financeira bem-sucedida. Imagine alguém que domina o orçamento mensal como um maestro rege uma orquestra, sabendo exatamente para onde cada centavo está indo. Esse controle não se limita a reduzir gastos. É sobre tomar decisões estratégicas, como reservar uma parte dos ganhos para criar uma reserva de emergência e evitar as armadilhas das dívidas. Quando se tem um planejamento financeiro claro, o caminho para construir riqueza se torna mais sólido e acessível, pois as escolhas financeiras passam a ser orientadas para o crescimento e a segurança. O motivo dessa prática ser tão essencial vai muito além de simplesmente poupar dinheiro. Cada decisão financeira, mesmo as pequenas como o famoso cafezinho diário, pode se somar e fazer uma enorme diferença ao longo do tempo. Imagine destinar esse valor a um fundo de investimento ou a um objetivo maior. Ao final de um ano, o impacto acumulado é significativo. Além disso, a gestão financeira permite criar planos reais para metas maiores, seja adquirir um imóvel, garantir uma aposentadoria confortável. Mas a gestão financeira não se trata apenas de números. É sobre a mentalidade. Mudar a forma de ver o dinheiro, enxergando-o como um recurso para construir um futuro melhor, traz claro e abre possibilidades. Aprender a separar as emoções das decisões financeiras é o que distingue quem vive na independência financeira de quem construiu um caminho de liberdade financeira. O mais importante é dar o primeiro passo. A partir daí, uma jornada para estabelecer a reserva de emergência se torna sua prioridade. A ausência de uma reserva de emergência é como andar por uma estrada sem segurança e sem pneu reserva. O risco é sempre iminente. Muitos subestimam a importância desse colchão financeiro, mas ele é essencial para lidar com imprevistos, seja uma despesa médica inesperada ou uma manutenção urgente em casa. Sem essa reserva, as pessoas acabam recorrendo a empréstimos e cartões de crédito, o que muitas vezes só agrava a situação financeira e coloca em risco o planejamento de longo prazo. Para aqueles que ainda não começaram a construir sua reserva de emergência, o ideal é destinar uma porcentagem fixa do orçamento mensal exclusivamente para esse fim. Não precisa ser um grande valor. O importante é a constância. Se alguém puder poupar, por exemplo, 10% dos ganhos monetários, ao longo do tempo, isso se transforma em uma rede de segurança que evita o endividamento em momentos de crise. Imagine o rompimento de saber que, em uma emergência, não é preciso recorrer a dívidas e comprometer as finanças. A reserva de emergência é, acima de tudo, um ato de prevenção que nos dá tranquilidade para focar nos planos e sonhos. Ela representa liberdade, pois possibilita enfrentar desafios financeiros
sem precisar sacrificar investimentos ou planejamento. Quem já possui essa reserva sente o peso das incertezas reduzir, ficando mais motivado para o próximo passo da jornada financeira. Evitar o endividamento e construir uma base sólida para iniciar a construção da independência financeira. A dívida é uma sombra que, se não for controlada, pode sufocar os sonhos e impedir o crescimento financeiro. Quando uma pessoa vive constantemente pagando juros altos de cartões de crédito ou financiamentos, a sensação de estar sempre correndo atrás do dinheiro é concluída. As dívidas roubam os recursos que poderiam ser investidos em objetivos maiores, como a construção de uma reserva de emergência ou o início de investimentos. Além disso, o acúmulo de dívidas traz um estresse psicológico que impacta até mesmo a saúde e as relações pessoais, criando um ciclo de grandes dificuldades de forma constante. Para reduzir o impacto da dívida, é importante entender sua estrutura e encontrar estratégias práticas para eliminá-la. Uma abordagem eficaz é priorizar o pagamento de dívidas com juros mais altos, como cartões de crédito e financiamentos de consumo. Imagine um intervalo de conseguir, ao mínimo, reduzir essas despesas e redirecionar o dinheiro para investimentos. Outra opção é a renegociação de prazos ou juros, o que muitas vezes alivia a pressão sobre o orçamento mensal. A sensação de controle que vem com esses passos é libertadora e dá início a um novo ciclo, onde o foco deixa de ser o pagamento de dívidas para se tornar a construção de riqueza. A superação das dívidas é um ponto de virada para o planejamento financeiro, pois transforma o dinheiro antes de gasto com juros em potencial de investimento. Ao liberar essa carga, abre-se espaço para pensar em projetos de longo prazo e planejar o futuro com mais tranquilidade. Aos poucos, essa mudança gera um impacto que reflete diretamente na qualidade de vida. Com as dívidas controladas, é possível vislumbrar o próximo passo: entender as classes financeiras e a forma como elas podem influenciar na gestão e planejamento do seu dinheiro. As classes financeiras são um aspecto essencial para entender como a gestão de recursos e o planejamento variam entre as diferentes realidades econômicas. Cada classe, baixa, média ou alta, tem suas particularidades e desafios próprios, e compreender essas características ajuda a definir uma estratégia financeira adequada. Por exemplo, enquanto alguém de classe média pode priorizar a construção de uma reserva de emergência, alguém de classe financeira mais elevada talvez se concentre na diversificação de investimentos. Conhecer essas diferenças permite adaptar o planejamento às necessidades específicas e construir um caminho mais sólido para o futuro. Pessoas de diferentes classes financeiras enfrentam desafios distintos, mas o conceito de orçamento mensal é universal. Seja uma renda mais limitada ou mais ampla, uma gestão financeira eficiente é o que permite transformar renda em patrimônio. Imagine uma família com orçamento apertado que começa a eliminar gastos supérfluos e priorizar a poupança. Essa simples mudança pode gerar um impacto significativo no médio e longo prazo. Já uma pessoa com maior poder aquisitivo pode se concentrar em investimentos de maior risco e retorno, como ações ou imóveis, movimentos multiplicando sua riqueza, ao invés de apenas mantê-la. Compreender o papel das classes financeiras vai além de questões econômicas. É sobre reconhecer que o planejamento financeiro é adaptável e que o sucesso pode ser alcançado em qualquer realidade. Cada pessoa pode, de acordo com sua condição, definir um caminho próprio para a construção de riqueza. Esse entendimento permite que todos, independentemente da classe, foquem no próximo passo da jornada financeira: investir em ativos que permitam um crescimento sólido e constante. A construção de riqueza é um caminho que passa pela criação de ativos, ou seja, recursos que crescem e geram retorno ao longo do tempo. Investir em ativos significa colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor, ao invés de depender unicamente da renda ativa. Ativos como imóveis, ações, fundos de investimento e até mesmo um negócio próprio são fontes de rendimento que, com o tempo, podem sustentar um estilo de vida mais estável e independente. A diferença entre construir riqueza e apenas ganhar dinheiro é justamente a escolha de direcionar uma parte do orçamento mensal
para esses ativos. Para quem deseja começar, o segredo é entender que há uma opção de ativo para cada perfil. Mesmo com um orçamento limitado, é possível iniciar com investimentos de baixo valor, como tesouro direto ou ações de empresas sólidas. Imagine que você investe um pequeno valor mensal em uma ação de uma empresa com histórico de crescimento. Com o passar dos anos, esse valor se multiplica e pode se tornar uma base importante de patrimônio. A construção de riqueza por meio de ativos é um processo gradual, mas que com disciplina se transforma em um pilar financeiro. A beleza do planejamento de longo prazo é a liberdade que ele proporciona. Ao seguir uma estratégia bem pensada, é possível enfrentar o presente com mais tranquilidade, sabendo que o futuro está sendo construído. Esse planejamento também permite ajustes ao longo do caminho, adaptando-se às metas, às mudanças de vida e objetivos. Com essa perspectiva para o longo prazo, o próximo passo é focar no crescimento do investimento, visualizando o potencial dos juros compostos. Imagine uma quantidade pequena investida regularmente ao longo dos anos. Com o tempo, esse valor se multiplica, mostrando a força de um investimento bem direcionado. Esse crescimento permite não apenas alcançar objetivos, mas também sonhar mais alto e pensar em metas ainda maiores. Para contribuir a esse crescimento, o ideal é diversificar as aplicações e reinvestir os ganhos. Por exemplo, alguém que investe em ações pode optar por reinvestir os dividendos em mais ações ou alocar uma parte em outros ativos, como fundos imobiliários. Cada decisão de reinvestir aumenta o patrimônio de forma mais acelerada, permitindo que o efeito bola de neve do investimento ganhe cada vez mais força. Esse processo, embora lento no início, acelerado com o passar do tempo, criando uma estrutura financeira sólida e rigorosa. O crescimento do investimento é, assim, um verdadeiro pilar de liberdade financeira. Com uma visão de longo prazo e uma carteira renovada, os recursos podem continuar gerando retorno, mesmo em momentos de instabilidade econômica. Quando se entende o poder desse crescimento, o planejamento financeiro atinge seu ápice, proporcionando a segurança de um futuro estável e permitindo que o dinheiro trabalhe ao seu favor. Agora, com todo esse conhecimento em mãos, é hora de transformar teoria em prática. Você já sabe que é possível sair das dívidas, organizar cada parte do seu orçamento mensal e investir para um futuro próspero. Então, por que esperar? Lembre-se de que a mudança começa com uma decisão, a decisão de buscar liberdade financeira e de garantir um futuro tranquilo. E se quiser continuar nessa jornada e receber ainda mais dicas, estratégias e passos práticos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos transformar o modo como você lida com o dinheiro, construindo uma riqueza e sendo próspero financeiramente. Afinal, você não veio nesse mundo para sobreviver, e sim para viver. A decisão é sua, uma mudança significativa.